trabalho bom do Fernando Diniz. Muito se fala, mas foi o 14º do Campeonato Brasileiro. Vocês esperavam mais que isso pro Vasco, antes de começar? Lembrando que quando o Diniz assumiu, era o que? 17º, 18º? Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do canal Quicando a Bola, mais um vídeo de análise de jogos, mais um vídeo pra trazer pra você a minha visão sobre o que aconteceu em 3 partidas, 2 que aconteceram no domingo e uma que aconteceu na segunda-feira, 2 de futebol e uma da NBA. Então fica aqui comigo, fica no Quicando a Bola pra gente saber de tudo sobre Vasco e Corinthians, final da Copa do Brasil, sobre Sacramento Kings e Houston Rockets, jogo da NBA aí, que deu zebra, e sobre a estreia da África do Sul e da Angola na Copa Africana de Nações. Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos verem junto aqui na minha análise sobre esses 3 jogos que você vai gostar bastante. Vasco e Corinthians decidiram a Copa do Brasil, o último jogo do futebol brasileiro em 2025, e deu Corinthians tetracampeão deste torneio, um dos grandes times aí realmente da Copa do Brasil, um dos maiores campeões, o Corinthians. Corinthians que abriu o placar cedo e dominou a maior parte do primeiro tempo, né? Foi um gol que o Mateuzinho lançou a bola nas costas da defesa do Vasco, o Cuesta mal posicionado e com pouco tempo ali de reação para buscar o Yuri Alberto na velocidade, foi muito mal no lance, e o Yuri Alberto não desperdiçou, conseguiu fazer o gol e abrir o placar pro time do Corinthians, e não parou por aí, o Corinthians continuou melhor o primeiro tempo quase inteiro. Acho que mais 60%, 70% do primeiro tempo foi dominado pelo Corinthians. O Yuri Alberto mesmo teve outra chance cara a cara com o Léo Jardim, que ele errou, que ele chutou pra fora, chutou por cima do gol. Um lance que inclusive o José Martínez, né, ia dando uma assistência de bicicleta. O Martínez estava doido nesse jogo, assim, e tava dando tudo certo. Correndo ali, feito um desesperado para todo lado do campo, ganhando as divididas, impedindo bolas que saíssem de forma sensacional, assim, no limite e com muita raça mesmo, José Martínez, e com jogadas acrobáticas como essa, que seriam assistência, assim, para a história do futebol brasileiro. Se o Martínez fez, né? Se o Yuri Alberto fizesse o gol, seria um vídeo que a gente viria, assim, pra eternidade mesmo, dessa assistência do José Martínez pro Yuri Alberto, e poderia ter praticamente matado já a final naquele momento, o Yuri Alberto com 2 gols, porém ele perdeu, e por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, o Vasco encaixou finalmente a marcação, porque esse lance do Martínez pro Yuri Alberto de novo tinha sido nas costas do Cuesta, mas a partir ali de 30 minutos parece que ele se reencontrou. O Cuesta, que é um zagueiro bom, um zagueiro que faz grande temporada aí no Vasco, apesar do curto período que ele tá com a camisa cruz-maltina, mas já chegou jogando bem e pode ser um dos pilares dessa defesa no ano que vem, mas não começou bem o jogo. Quando encaixou ele, a defesa como um todo, o Vasco conseguiu até passar a pressionar muito pelo gol do empate no final do primeiro tempo, e conseguiu, né? E conseguiu justamente porque o Mateuzinho, que foi um dos jogadores envolvidos no gol, que também foi muito bem na defesa nesse jogo, mas com o que o Andrés Gomes tá jogando de bola, qualquer um vai sofrer contra ele, né? Mesmo o Mateuzinho fazendo um grande jogo, tava sofrendo com o Andrés Gomes, e aí o André Ramalho quis ir pra cima do Andrés Gomes na marcação, e o Mateuzinho foi cobrir o André Ramalho dentro da área. O que acontece é que, se contra o Mateuzinho o Andrés Gomes já tava indo bem, imagine contra o André Ramalho, né? Que nem fez um jogo ruim, foi uma boa final até do André Ramalho, mas foi humilhado pelo Andrés Gomes nesse lance. Aí o Andrés Gomes, o colombiano, cruzou pra área, e o Nuno Moreira do outro lado fez o gol de empate, conseguiu ir pro vestiário. O Vasco com 1-1, apesar de ter jogado mal a maior parte do primeiro tempo, terminou bem, terminou em alta, terminou dominando o Corinthians e amassando realmente, com um volume de jogo impressionante. O segundo tempo começou mais travado, e também tem culpa das duas equipes, que estavam atrás de muita treta em vários momentos, cometiam faltas, e tem culpa de Wydon Pereira Sampaio, que em vários momentos a gente sabe que trava demais o jogo, é de conversinha demais,
E aí o segundo tempo começou num ritmo bem inferior ao que a gente estava vendo. Mas foi uma grande final, tá? Foi um grande jogo de final de Copa do Brasil. Muito foi criticado o jogo de ida, né? Que eu não consegui acompanhar a maior parte dele porque eu tava narrando o Mundial de Clubes de Vôlei. Mas esse jogo de volta foi bem jogado, no geral. Foi uma grande partida para encerrar o futebol brasileiro em 2025. Só que o Corinthians, mesmo com esse jogo travado, em algum momento conseguiu destravar, conseguiu fazer o segundo gol. E aí precisa-se elogiar demais o Breno Bidon, porque se o Yuri Alberto termina o jogo com um gol e uma assistência, se o Memphis termina o jogo com o gol do título, e não só o gol do título, porque muito se fala, mas o Memphis não estava se pagando durante a temporada, mas ele apareceu nos momentos decisivos. E não é que ele só apareceu na final. Passou o ano todinho jogando mal, na final fez o gol, tipo Daverson na final da Libertadores de 2021. Não, o Memphis fez gol na semifinal contra o Cruzeiro, o Memphis fez gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil também, né? E eliminou o maior rival. Então, o Memphis foi um dos principais jogadores do título da Copa do Brasil na campanha inteira do Corinthians aí nesse tetracampeonato. Porém, para mim, o melhor jogador em campo e o melhor jogador desta jogada chama-se Breno Bidon. Por que o melhor jogador em campo? Porque não foi só esse lance. Ele se doou muito, ele conseguiu desarmar bolas, ele quase depois faz uma jogada também do terceiro gol, tirando uma bola, né, cortando ali a bola, se colocando ali na linha de passe do jogador do Vasco, roubando a bola, partindo em contra-ataque. E o lance contra o Cauã Barros é arte. Simplesmente. Não consigo nem criticar tanto o Barros, porque foi muito mais mérito do Breno Bidon. O Barros tinha, na hora, né, no tempo que o lance está acontecendo, eu penso, acho que o Barros poderia ter feito a falta, pelo menos, né, já que o Breno Bidon é um gênio e ia deixar ele pra trás, ele poderia ter feito a falta. Só que ele tentou! O Breno Bidon foi tão bem que o Barros deu carrinho, tentou dar uma pernada para derrubar ele e não conseguiu. O Breno Bidon foi mais rápido até nisso e gerou ali o passe pro lado direito. O Yuri Alberto cruzou e o Memphis faz o gol parecido com o que o Roger Guedes perdeu na final contra o Flamengo de 2022, quando o Dorival era o técnico do Flamengo. O Yuri Alberto lança uma bola também parecida pro Roger Guedes, ele perde dessa vez, o Memphis não perdeu e o Corinthians foi campeão. Com o Vasco atrás do placar, o Diniz começou a mexer ofensivamente no time. E a gente sabe que a melhor opção que tem no banco é o Verratti, já fez gol decisivo nessa Copa do Brasil contra o Fluminense. E aí entrou ele e tal, e aí tem a questão da saída do Coutinho. Coutinho, na hora que acontece a substituição, eu entendo o Fernando Diniz. E eu acho que entendo até agora, na verdade, porque o Diniz quis botar mais um atacante para dentro da área, que foi o GB, e poderia ter dado certo, porque teve bola no final ali que foi no limite, na cabeça do Verratti e do GB, pra se fosse melhor cabeceada, talvez ali entrar. Então a estratégia de ter mais jogadores dentro da área para esse chuveirinho poderia ter funcionado, ter saído o gol, e foi assim que o Vasco, por exemplo, virou contra o Fluminense no jogo de ida da semifinal. Porém, não deu tão certo assim na prática. Eu acho que o time piorou com o Coutinho fora. Mas não tinha outra pessoa para tirar que não fosse Coutinho? Eu acho que não. Porque não ia tirar o Ryan, não ia tirar o Andrés Gomes e o Nuno, que foram os que participaram do gol. Geralmente o Verratti estava entrando no lugar do Nuno, né? Tava um pouco abaixo nos últimos jogos aí dessa temporada. Ele tá muito desgastado fisicamente, né? Deu uma maratona, porque ele jogou a primeira metade da temporada europeia e emendou com a temporada brasileira. Ou seja, ele tá um ano e meio sem parar de jogar. E ele vinha saindo pra entrada do Verratti nos últimos jogos. Só que ele fez o gol, não tinha muito como tirar o Nuno dessa vez. E aí acabou sobrando pro Felipe Coutinho. Mas o time piorou dessa vez, assim como no primeiro tempo. Até um pouco antes, né? No primeiro tempo foi a partir de uns 30, no segundo foi a partir de uns 27, 28. Começou a pressionar bastante de novo o Vasco. Só que eu acho que essa pressão perdeu muito do ímpeto sem o Coutinho, no final das contas. Na prática, assim que o Coutinho saiu,
o Vasco não conseguiu pressionar mais na mesma qualidade, na mesma intensidade. O Corinthians lidou melhor também com essa pressão na segunda etapa, começou a mexer bastante o Dorival também. O Corinthians fez uma grande atuação defensiva nesse jogo e nesse momento final também, principalmente. E entrando Angeleri, entrando João Pedro Choca, ajudaram demais também ali na defesa, foram as principais substituições do Dorival no jogo. E eu preciso falar que existe uma diferença clara de qualidade nos bancos de reservas também. Então, quando você tá perdendo e você não tem tantas opções quanto seu adversário para tirar do banco, fica difícil. O Vasco tinha o Verratti, que a gente já falou, mas o Verratti não conseguiu ajudar muito nesse jogo e não é um bom final de 2025 do Verratti. Inclusive, é bem curioso como o Fernando Diniz, nas duas passagens pelo Vasco, tem dificuldades com os centroavantes que eram muito bons com a camisa do Vasco, né? O Cano e o Verratti. Não dá nem pra dizer que é por causa que não encaixa no esquema dele, porque eu não preciso nem lembrar o que Cano e Diniz fizeram juntos depois, né? Com a camisa do Fluminense. Então, além disso, teve GB e Matheus França entrando que não entraram bem, né? Acabaram que desperdiçaram com finalizações muito ruins algumas oportunidades do Vasco. Enquanto o Corinthians, além dos dois da defesa que eu já citei que entraram bem demais, Garro, Carrídio, André, são nomes com outro peso, né? Que saem desse banco do Corinthians. O Vasco tinha o Tietê e tal, mas não é jogador pra decidir, pra definir um jogo, né? Pra mudar a cara de um jogo completamente. Então, acho que essa questão dos bancos também influenciou bastante no título do Corinthians. E no final, eu acho que o principal, o resumo que define esse título, é que ganhou quem teve mais eficiência. Foram 31 finalizações do Vasco contra 14 do Corinthians em 180 minutos da final. 31 vezes o Vasco chutou e fez um gol, né? 19-6 nesse jogo em finalizações pro Vasco. Um gol. Então, acho que essa questão da eficiência foi o que mais impactou. O que é muito por causa do bom jogo defensivo do Corinthians, que atrapalhou demais o ataque do Vasco, porque jogou bem. Porém, também por causa de demérito do Vasco. O Vasco não definiu bem em vários momentos e não conseguiu transformar a superioridade em alguns momentos da final, em vários momentos da final. Teve momentos de inferioridade, teve momentos de superioridade. O Corinthians aproveitou mais seus momentos de superioridade com as definições de Yuri Alberto e de Memphis, que tem um poder de decidir maior do que a maioria dos jogadores do Vasco, apesar do Ryan ter passado perto de fazer história de novo, né? De ter feito fila de novo, assim como fez contra o Fluminense, e ter sofrido a falta de novo. Dessa vez ele ficou pra bater a falta, ao invés de tentar sair jogando rápido, e o Hugo fez a defesa. O Hugo, que é um dos grandes personagens deste título, na final apareceu menos, mas teve disputas de pênaltis que ele foi decisivo, né, contra o time do Cruzeiro na semifinal. E nessa defesa aí que o Ryan, se faz o gol, era pra levantar a moral total do Vasco, pra tentar uma virada ainda na reta final ou ir pros pênaltis com o ânimo lá em cima. E aí seria uma disputa de pênaltis daquelas, né? De Léo Jardim contra o Hugo Souza, ia ser loucura. Não tem nem como ter nem ideia do que ia sair dali. Talvez ia sair um 0x0, a gente já tava vendo os cobradores do outro time batendo até agora. Um jogador do Corinthians que eu ainda não falei, que eu acho que merece reconhecimento, é o Maicon. Maicon sofreu muito nessa segunda passagem pelo Corinthians, muitas lesões, muitas críticas em vários momentos e até merecidas, mas fez uma grande final e fez uma grande reta final de ano com o Corinthians vestindo a braçadeira de capitão de um jogador que já era campeão com esse time do Corinthians, campeão brasileiro em 2015 e volta a ser agora em 2025, 10 anos depois, erguendo a Copa do Brasil com a faixa, com a braçadeira. É um jogador que vai ficar cada vez mais na história do Corinthians. Não acho que como referência técnica, não que ele seja um bagre também, mas não é um craque, porém como um Corinthians, como um jogador Corinthians, um jogador corintiano, um jogador que vem desde a base, que consegue superar dificuldades, porque o Corinthians é muito isso de superar dificuldades sempre.
merece muito reconhecimento. O Maicon fez uma grande final. Sobre futuro do Vasco, principalmente, trabalho muito bom do Diniz. Eu acho que termina o 2025, a gente podendo falar isso. O Diniz termina o segundo ano seguido perdendo uma taça, né? Em 2024, com o Cruzeiro, perdeu a Copa Sul-Americana. Porém, naquele momento, você poderia até ainda ter expectativa de que com pré-temporada, com um elenco melhor, ele conseguisse desenvolver alguma coisa melhor em 2025. Não foi o que aconteceu. Mas era um trabalho ruim. No Vasco em 2025, não. No Vasco em 2025, acho que a gente termina dizendo trabalho bom do Fernando Diniz. Muito se fala, mas foi o 14º do Campeonato Brasileiro. Vocês esperavam mais que isso pro Vasco, antes de começar? Lembrando que quando o Diniz assumiu, era o quê? 17º, 18º? E não ficou mais acima do que 14º, talvez justamente porque claramente largou no final pra focar em se preparar pra essa Copa do Brasil, né? Que acabou com o vice-campeonato, não valeu tanto a pena porque não foi campeão, mas conseguiu voltar a dar esperança pro torcedor vascaíno de alguma forma, o Fernando Diniz. Então acho que ele tendo sequência, né, e dando sequência pra várias coisas, porque, por exemplo, a dupla de volantes que funcionou tão bem, principalmente contra o Fluminense, Barros e Thiago Mendes, jogam juntos há um mês. A dupla de zaga, Cuesta e Robert Renan, também não faz muito tempo que tá entrosada. Ou seja, também ele conseguiu levar esse time até a semifinal da Copa do Brasil e não brigar até a última rodada contra o rebaixamento, com Hugo Moura jogando de zagueiro às vezes, ou de volante mesmo, com Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos. Então, tem muito mérito do Fernando Diniz nesse trabalho aqui do Vasco, e aí ele pode se reforçar bem também, o Vasco, no ano que vem, buscando scouting, porque foi assim que deu certo nesse ano. No ano passado, a janela de meio do ano do Vasco foi pavorosa. Garré, Jean Davi, muito ruim. Nomes péssimos realmente que o Vasco trouxe. Nesse ano, foram vários nomes bons que chegaram. Cuesta, Robert Renan, já falei. Thiago Mendes, demorou pra engrenar, mas chegou. Andrés Gomes, sensacional. Nuno Moreira, sensacional. O Vasco soube achar nomes fora do radar e muito úteis. Então, tem que manter esse nível de trabalho para ano que vem, para ir reforçando o banco, para dar saltos. Eu acho que o Vasco termina em alta 2025 mesmo tendo perdido a final da Copa do Brasil e com esperança para o torcedor finalmente, depois de muito tempo mesmo. O torcedor do Vasco não sonhava com um título nacional, por exemplo, né? Então, por mais que seja duro pro torcedor perder de novo pro Corinthians, como foi no Brasileirão de 2011, como foi na Libertadores de 2012, como só ganhou uma vez desde 2010, o Corinthians, o Vasco e o Corinthians se enfrentaram inúmeras vezes desde 2010. Desde 2010 o Vasco só ganhou uma vez do Corinthians, foi ano passado com o Rafael Paiva. Então, é duro pro torcedor, eu entendo, mas acho que dá pra ver coisas boas, e eu acho que boa parte da torcida entendeu, o time saiu de certa forma aplaudido do Maracanã. É uma temporada que pode ser o começo, o primeiro passo de uma reconstrução aí pro Vasco da Gama. Pro futuro do Corinthians tem muita coisa em aberto também, estruturalmente, administrativamente eu acho que tá pior que o Vasco, porque por mais que os dois tenham muitos problemas financeiros, eu acho que você vê um trabalho mais sério ou mais responsável, ou pelo menos com mais boa intenção sendo feita do lado do Vasco, mais consciente. Se o Vasco erra, a gente sabe que não é por soberba ou por falta de caráter mesmo, por pilantragem. No Corinthians a gente tem dúvida na questão da pilantragem, no mínimo dúvida, e na questão da soberba eu tenho certeza. Não tenho dúvida de que muitos dos problemas do Corinthians se dão pela soberba dos seus dirigentes, que acham que são perfeitos, que acham que são incríveis e são de medianos para ruins. Então, eu acho que isso tem muito de prejudicar o Corinthians nesses últimos anos, e o Memphis deu recado, né? Pediu para quem tá... Eu não vou repetir com as palavras que ele disse, mas quem tá lascando o Corinthians na diretoria sair. É realmente momentos tensos
na administração do Corinthians. Vamos ver quanto de impacto vai ser, se o Memphis, até quando o Memphis vai comprar essa briga e se vai pender para um lado ou para o outro. A torcida definitivamente vai estar do lado do Memphis, né? Depois dele decidir a Copa do Brasil e de estar atacando quem eles tanto têm raiva mesmo por causa de estarem acabando com o clube do coração deles. É uma situação bem doida, bem interessante até pra gente acompanhar nas próximas semanas. E outra coisa interessante é ver como vai ser o segundo ano de Dorival Júnior no Corinthians, porque ele é o rei da Copa do Brasil, claramente. São 4 títulos e tem uma final perdida pro Palmeiras em 2015 pelo Santos, né, também. Mas título em 2011, título em 2022, 2023, 2025. Em 2024 ele não disputou, porque estava na seleção. E aí, o Dorival, nesses últimos, né, mais recentes, em 2022 não teve sequência porque o Flamengo não quis, em 2023 não teve sequência para 2024 porque ele não quis, ele aceitou a proposta da CBF. E agora ele deve ter sequência no Corinthians, vamos ver como vai ser esse próximo passo, depois de um título importante, mas com uma temporada de altos e baixos, num geral aí, com um elenco que era meio que pra isso mesmo, mas o Dorival vai com certeza querer dar passos além, né, no trabalho do Corinthians, vamos ver se ele vai conseguir. Eu lembro de mais atrás, né, antes da parada, pra questão de saúde e tal, de que muitos trabalhos do Dorival eram muito bons no primeiro impacto, na primeira temporada, quando virava o ano, aí não dava certo. Vamos ver se... porque ele ainda não teve essa chance desde que retornou lá no Ceará, né, e depois no Flamengo, no São Paulo e agora no Corinthians, na seleção, todos trabalhos em que foram interrompidos em algum momento, ou porque era a decisão da diretoria ou por causa dele, e a seleção nunca foi bom, né? Todos os outros ele começou muito bem, todos esses trabalhos que a gente falou, ele começa muito bem, pelo menos em resultado, né? No Corinthians, no São Paulo, principalmente eu digo isso porque eu acho que ter levantado a taça da Copa do Brasil esconde um pouco quão medíocre no máximo foi o trabalho no Brasileirão. E aí, vamos ver como vai ser essa oportunidade dele começar o trabalho no ano que vem no Corinthians. Analisado o título, o tetracampeonato, merecia demais a torcida, isso não tenho dúvida. A do Vasco também, a do Corinthians também. Todos os dois era um grito que seria desengasgado da garganta de uma torcida gigantesca no Brasil, seja lá quem fosse campeão. E foi a do Corinthians que conseguiu isso dessa vez. E agora vamos falar de outro esporte, vamos falar de basquete, vamos falar de NBA. Sacramento Kings e Houston Rockets. Deu Sacramento. O Houston, que é um dos favoritos na Conferência Oeste, perdeu pro Lanterna. Perdeu pro Sacramento Kings, que começou muito bem o jogo com uma run de 9-2. E aí parou o jogo, o Imodoka, né, pediu tempo, e aí o Rockets voltou, né, no caso entrou no jogo quando voltou desse pedido de tempo. Finalmente, né, não tinha jogado bola nos primeiros minutos, estava perdendo de 9-2. E pro Lanterna da Conferência Oeste. E aí o jogo começou a ir pro rumo que era esperado. Houston conseguiu vencer com uma vantagem confortável até o final do terceiro período. Dei uma teletransportada aqui, troquei de roupa, mas seguindo aqui a análise, como eu falava, o time do Houston Rockets estava conseguindo vencer o jogo com uma vantagem até confortável, ali por volta de 10 pontos, um pouco mais, um pouco menos, até o final do terceiro período. Só que os Kings estavam jogando bem, não era como se os Kings estivessem fazendo mais uma péssima atuação, como fizeram várias vezes durante essa temporada da NBA. Não por acaso são os lanternas da Conferência Oeste. Estavam atrás, né, os Kings, mesmo com essa atuação boa, eles estavam com essa desvantagem toda, muito por causa que desperdiçavam muitos lances livres. O time tinha um aproveitamento muito baixo, até me esqueci de olhar exatamente aí qual foi o número, mas eu vou olhar aqui, abrir o aplicativo rapidão, mas o time dos Kings, se tivesse tido um aproveitamento melhor dos lances livres, talvez tivesse ganhado o jogo mais fácil ou pelo menos tivesse sido mais pau a pau o jogo inteiro, né?
tivesse sido ponto a ponto praticamente a partida inteira entre Sacramento Kings e Houston Rockets, mas os Rockets tiveram uma pontuação bem melhor no segundo quarto ali, quando fizeram... Não, tô vendo a coisa errada aqui. Eu tô... Meu Deus, tô olhando, Kings e Trail Blazers, dia 21 de dezembro. Oxi, esse jogo deve estar dizendo que foi segunda, porque deve ter sido meia-noite, né? Verdade. Kings e Rockets fizeram 37-27 Rockets no segundo quarto, que foi o que deu essa distância. E aí os Rockets, e os Kings tiraram no quarto quarto, que foi quando eles vieram com tudo, com um 30-21 pra tirar completamente essa desvantagem, empatar, levar pra prorrogação. Mas olhando direito aqui a estatística de lances livres, o Sacramento Kings teve 69%, foram 11 lances livres desperdiçados pela equipe da casa, e isso atrapalhou demais na maior parte do jogo, do time não ter conseguido ser mais competitivo o jogo inteiro na pontuação, porque em quadra estava sendo competitivo, sim. E aí, como eu disse, vieram com tudo pro quarto quarto, tiraram 9 pontos de desvantagem e forçaram a prorrogação. Teve bola decisiva do Russell Westbrook e teve o erro do Durant. O Durant teve a chance de ter a bola decisiva depois do Westbrook e errou. E isso aconteceu de novo depois na prorrogação, né? Mas vamos com calma. O time dos Kings foram muito bem, como eu falei, na maior parte do jogo, com grande atuação do DeMar DeRozan, com 27 pontos, 4 rebotes, 9 assistências. As estrelas do time de Sacramento, na maioria, foram muito bem. Keegan Murray jogou demais, 26 pontos, 4 rebotes, também aí ajudou demais o Sacramento Kings. Dennis Schroeder vindo do banco com 24 pontos, 7 rebotes e 10 assistências, fazendo a bola decisiva. O 125 foi de uma bola de 3 do Schroeder, tava 122-122, o Schroeder na última bola do jogo acerta de 3, não foi a última bola do jogo, mas foi a última cesta convertida. Ele acerta de 3, converte 125-122, e aí depois o Durant tem a chance de novo e erra de novo. Foram 2 vezes o Durant errando para tentar ganhar ou empatar o jogo, e aí sai como vilão pro Houston Rockets. Não teve jeito, porque os dois times trocaram cestas bastante durante a prorrogação, quase toda, tava ali ponto a ponto, como poderia ter sido o jogo inteiro, como eu disse, se os Kings acertassem mais os lances livres, mas foi decidido tudo nesse erro do Durant, quando o time já estava perdendo por 125-122 com a bola do Dennis Schroeder. Além do Schroeder, também o Russell Westbrook jogou muito, como eu já falei. A bola decisiva do tempo regulamentar para forçar a prorrogação foi dele, fez duplo-duplo, 21 pontos e 13 rebotes, 4 assistências para ele também, e o Houston Rockets pagou para ver com ele na linha de 3 pontos, né? Ele que não costuma ir bem, mas teve um aproveitamento de 42% de 3, 5 de 12. Ele conseguiu ir bem com a defesa de Houston, deixando ele livre praticamente todo o tempo. É uma estratégia válida, porque ele não é um bom arremessador, mas o tiro saiu pela culatra. O Maxime Renaud, por mais que tenha sido abaixo de todos esses que eu já citei e que tenha perdido o duelo do garrafão claramente pro Alperen Sengun, teve um duplo-duplo, né? 12 pontos, 14 rebotes, conseguiu produzir e ajudar também o time do Sacramento Kings, que vence, segue na lanterna. O Houston perdendo ficou ali em 6º lugar, né? Ainda sendo o último se classificando direto para os playoffs pela Conferência Oeste, mas o time do Sacramento Kings faz um bom jogo e aí tem que se basear mais nessa atuação, né? Para tentar repetir mais vezes nas próximas partidas. Falar de Copa Africana de Nações, então, voltar pro futebol. A África do Sul estreou vencendo por 2-1 Angola. A África do Sul vai estar na Copa do Mundo do ano que vem, né? A Angola não. E a África do Sul, né, racionalmente seria a favorita ali, começou realmente dominando as ações. A Angola não tinha muita resposta nos primeiros 15 minutos, mas aos 15 minutos ela chegou muito bem, com a jogada mais perigosa do jogo até ali, né, e entrou no jogo. O Fred finalizou e o Williams defendeu, mas foi uma jogada bem trabalhada,
com bolas longas, a bola chegou ali, jogada envolvente até do ataque angolano, finalização bonita e a defesa mais bonita ainda, mais importante ainda para o seu time, do Williams, goleiro sul-africano. Então seguiu 0-0, mas a Angola viu que dava para ir, dava para jogar. E aí entrou no jogo, né, mas não conseguiu sair na frente. Quem saiu na frente foi a África do Sul mesmo. Aos 21 minutos, Ozwin Apolis abriu o placar e a Angola não sentiu o gol. Muito pelo contrário, a Angola cresceu no jogo depois de ter sofrido o gol. Foi pra cima mesmo, viu que dava e continuou indo mesmo, tendo levado o gol. Muitas chegadas pelo lado direito com o Mata e o Luvumbo, né, os jogadores ali daquele lado do campo. Mas ela conseguiu empatar em jogada de bola parada, que aconteceu pelo lado esquerdo. O Fred cobrou a falta, né, o mesmo que tinha finalizado e o Williams tinha defendido. E é o Show. O jogador ter o apelido de Show é muito bom. É carisma total, né? Futebol africano. E aí ele faz aí, nesse caso, para a seleção angolana, o gol de empate, desviando a bola na primeira trave, empatando 1-1. Terminou o primeiro tempo entre África do Sul e Angola, que continuou até o primeiro tempo terminar jogando melhor. Angola foi melhor que a África do Sul até o final do primeiro tempo, mas não conseguiu transformar isso num segundo gol. E aí tem muito daquilo que a gente estava falando de Vasco e Corinthians também, de que a África do Sul foi mais efetiva, mais eficiente mesmo, conseguiu converter mais as oportunidades que teve em gol, e a Angola não, porque no segundo tempo não teve mais tanta chance, até chegou sim, apesar de 10 minutos iniciais bem abertos, e da Angola, como eu disse, não ter se tornado inoperante em nenhum momento da partida, a África do Sul dominou a segunda etapa, né? Ainda tinha alguma chegada ou outra em contra-ataque da equipe angolana, mas a África do Sul foi dona do jogo. Teve até gol anulado, poderia ter sido 2-1 até mais cedo do que foi, mas saiu aos 34 do segundo tempo. O gol da vitória lá com o Lyle Foster, jogada bem trabalhada também da seleção da África do Sul, que vence na estreia, fica empatada com o Egito no grupo dela, que também ganhou. Angola vai ter que reagir no grupo para tentar buscar uma vaga no mata-mata, mas não é favorita para isso mesmo. Os favoritos são Egito e África do Sul. A África do Sul fez valer esse favoritismo, venceu na estreia muito pela eficiência. Fez um jogo bom, dominou o segundo tempo, dominou os primeiros 15 minutos ali do primeiro também, e mesmo tendo ficado metade ali do primeiro tempo jogando menos do que a Angola, isso não se tornou um resultado muito ruim, né? Conseguiu resistir a isso muito bem e aproveitar também no ataque, nos momentos em que estava melhor a África do Sul. Então, as análises estão feitas dos 3 jogos que eu me propus aqui a falar. Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil, Sacramento Kings fazendo a zebra passar pela NBA contra o Houston Rockets, e a África do Sul estreando contra Angola com vitória na Copa Africana de Nações. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Manda aí nos comentários tua análise sobre todos esses jogos também. Bora debater, bora conversar, bora aí dizer o que tu concordou e o que tu discordou de tudo que eu falei aqui. E segue a gente nas redes sociais. Até a próxima. Valeu, tchau!